a história do primeiro trem de alta velocidade do mundo, ou popularmente conhecido como trem-bala. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Lobo e você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade, e nesse vídeo a gente vai contar a história do primeiro trem-bala do mundo. O primeiro trem de alta velocidade começou a levar passageiros no Japão no ano de 1964. Mas esse tipo de trem com grandes velocidades, acima dos 200 km por hora, não começou aí no Japão. Ele começou a ser testado em 1903, onde o consórcio de empresas, entre eles a Siemens, testou um trem com velocidades acima de 200 km por hora, aí no começo do século passado. E nesses experimentos foi demonstrado que era viável uma composição elétrica com grandes velocidades. Só que desta época até a década de 60, os projetos de alta velocidade eles não prosperaram. Então o Japão via um corredor de transporte entre Tóquio e Osaka extremamente povoado e adensado, com cerca de 45 milhões de pessoas vivendo entre essas duas localidades e, obviamente, se deslocando de uma cidade para outra. E com esse grande deslocamento, as estradas e ferrovias da época acabaram ficando congestionadas, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. E o governo japonês começou a pensar e se articular para construir a tão sonhada ferrovia de alta velocidade ligando os dois pontos. O Japão, na década de 50, já era uma nação superpopulosa, era uma nação que não tinha tantos recursos e, por questões de segurança, não queria importar o petróleo por conta do cenário mundial na época. Mas precisava de um transporte eficiente para o transporte interno entre as cidades. O Japão, na verdade, começou a construir essa linha de alta velocidade durante a Segunda Guerra Mundial, só que essas obras tiveram que ser paralisadas em 1943. Então, na década de 50, o Japão retomou esse projeto e ele foi super criticado, sobretudo pelos altos custos que eram empregados naquele momento onde a situação financeira do país não era tão boa assim. Naquele mesmo momento, o Japão e o mundo viam uma expansão nas viagens rodoviárias e aeroviárias. A aviação comercial mundial começava a ganhar forma nesse momento. Só que as críticas acabaram se tornando orgulho, à medida que o Japão conseguiu concluir a primeira linha ferroviária de alta velocidade do mundo a tempo para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que ocorreriam em 1964, e também com a ajuda de 80 milhões do Banco Mundial, que foi crucial neste projeto. E no dia 1º de outubro de 1964 foi inaugurada a primeira linha de trem-bala às 6 horas da manhã. 6 e ônibus. E o primeiro trem-bala viajou de Tóquio para Osaka em apenas 4 horas, economizando 2 horas e meia do seu trajeto original na época. E esse trajeto ele é de 513 quilômetros. O recente modelo de trem-bala hoje leva 2 horas e 25 minutos. Shinkansen. O primeiro Shinkansen, que é o nome que os japoneses usam para esse trem, atingiu a velocidade de 210 km por hora, lembrando que na época os trens mais rápidos de passageiros chegavam só até a velocidade de 160 km por hora.
O atual trem percorre as duas cidades em 320 km por hora, com pouco ruído, pouca vibração, com viagens suaves. Esse sistema é super competitivo com o sistema aéreo, com os aviões que percorrem esses dois trajetos, já que não há alfândega, não há raio-x. O sistema de trens ele é extremamente pontual, as poltronas dos trens são mais largas e mais confortáveis que as do avião, e desde a sua introdução, os Shinkansens, vocês me perdoem se essa pronúncia estiver errada, vem sofrendo constantes melhorias, e uma delas, como vocês puderam observar, é o aumento na velocidade comercial. Mais de 10 modelos foram fabricados e prestaram serviços nesses mais de 50 anos de operação. O arrasto aerodinâmico foi melhorado à medida que o trem foi evoluindo, as vibrações nos túneis foram sendo reduzidas, a trepidação no trilho, nos trens. Foi introduzido controles de engenharia e maior segurança de engenharia contra desastres naturais, como tufões e terremotos que são bem presentes no Japão. Então, à medida que esse trem foi prestando serviço, desde quando foi inaugurado, né, e até os dias atuais, esses sistemas de segurança foram evoluindo para tornar esse trem um dos sistemas mais seguros do mundo. Os comboios atuais são 2 vezes mais eficientes do ponto de vista energético, em comparação com os primeiros trens lá da década de 60, mesmo sendo mais rápidos. E a gente pode esperar que nos próximos anos e décadas esse trem se torne mais rápido à medida em que o Japão testa um sistema de maglev, que é aquele tipo de trem por levitação magnética. Já há testes no país e o trem poderá chegar até 600 km por hora em meados de 2027. E esse trem é prometido para prestar serviços entre Tóquio e Nagoya, e essa ferrovia atualmente ela está em construção. Então, à medida que o Japão tenha esses testes de operação consolidada nesse eixo de transporte, muito provavelmente as outras ferrovias devem ser adaptadas para esse novo modelo. Então a gente pode esperar que em um universo de 20 anos, mais ou menos, esse sistema de trem-bala do Japão deve ter um salto tecnológico do ponto de vista da sua velocidade comercial. E essa é a história do primeiro trem-bala do mundo. Eu sei que nós, brasileiros, morremos de inveja quando a gente vê um sistema tão importante para os deslocamentos dos japoneses como esse trem-bala, né? A gente tem projetos aqui no Brasil, inclusive neste vídeo eu conto esses 4 projetos de trem-bala aqui no Brasil. É o nosso vídeo mais acessado aqui no canal, com mais de 80 views, então vale a pena a gente olhar, assistir esse conteúdo e ver aí quais são as projeções para um futuro muito distante do trem-bala aqui no Brasil. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, queria ouvir a opinião de vocês sobre esse meio de transporte. Se alguém andou nesse trem, deixe os comentários, e para quem não andou, como eu, vale a pena o comentário, a discussão aí na caixa de comentários. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo, grande abraço.